Relato de magia negra. Retorno, ou seja, eu não entendi direito, mas seria um retorno de uma magia negra que alguém fez? Algo assim? Vamos ver então. Olá, Ana. Boa noite. Me chamo Fulano. Ok. Ah, eu assisto com. Ok, é que. Não, eu não falo o nome de ninguém. Todo mundo tá falando, não, eu não gostaria que falasse meu nome, mas tudo bem, eu não falo o nome de ninguém. Então é Fulano. Assisto com frequência o seu canal. Moro em tal lugar. E gostaria de relatar alguns fatos que ocorreram durante a minha infância. Tenho inúmeros relatos sobre magia negra. Minha avó materna era era mãe de santo, daquelas macumbeira braba, que aqui vou chamá-la de Maria Raiz Antiga, é isso? Muito voltada à parte obscura e pesada do culto aos Exus. Hoje tenho 38 anos de idade, lembro perfeitamente quando eu tinha os meus 10 anos, que ocorreu um fato dentro do contexto de trabalho da minha avó. Hoje já desencarnada, hoje ela já é desencarnada. Ela era casada com um senhor que não era o meu avô. Vou chamá-lo aqui de seu João. Esse muito católico e sempre se colocava contra os trabalhos da minha avó. Ele era uma pessoa muito religiosa. Rezava 3 vezes o rosário por dia. 3 vezes por dia ele rezava o rosário. Lembrando que o rosário não é a mesma coisa do terço. O rosário é mais longo que o terço, não é? E era frequentador, claro, da Igreja Católica. A minha avó era feiticeira mesmo. Então já sabe, né? Os dois davam choque. Enfim, seu João trabalhava com construção e um dia pegou uma casa para fazer. Deu um preço e praticamente fecharam o serviço com o patrão. Só que no dia seguinte, um homem, que aqui vou chamar de Antônio, que era feiticeiro também, trabalhava com construção civil, ele fez uma proposta mais barata ao senhor, dono da obra, e acabou pegando o serviço. Seu João, furioso, acabou encontrando Antônio na casa de uma parente dele. Foi para cima e deu um soco em Antônio. Antônio caiu no chão, levantou-se, pôs o dedo na boca, que já estava sangrando. Acho que assim, né? A boca estava sangrando. Pôs o dedo na boca, que já estava sangrando, provou do próprio sangue. Sabe aquele, assim, ó, que pega o próprio sangue para falar. Aí, cuidado. Provou do próprio sangue, lançou um olhar de ódio ao seu João, virou as costas e saiu. Minha avó não gostou daquela situação. Porém, na mesma noite, viram Antônio de bicicleta, cheio de sacolas. Era meia-noite, entrando no cemitério da cidade. Antônio era conhecido por praticar magia pesada, inclusive com algumas mortes inclusive com algumas mortes em seu currículo espiritual. Através de seus feitiços, através de seus feitiços, levaram 7 dias após a briga. Acho que... Não sei. Tá, pelo que eu entendi aqui, então, ele devia fazer sacrifício de bicho, dessas coisas aí, né? Tinha algumas mortes aí no currículo espiritual dele, que ele fazia os feitiços com essas coisas. E 7 dias após a briga, né, que do avô, não era avô dele, né, do marido da avó, do João com o Antônio, 7 dias após a briga, minha avó contava que mais ou menos meia-noite ela acordou repentinamente e sentiu um cheiro podre no quarto dela. Seu João estava dormindo. De repente ela sentiu a cama abaixar do lado do seu João, como se algo pesado pousasse em cima dele. Ela acendeu a luz do quarto e viu um vulto negro em cima do João. Imediatamente ele deu um grito horrível e na garganta dele criou uma espécie de papo
igual de um sapo que crescia e diminuía, assim. E ao mesmo tempo, uma ronqueira feia, sabe? Ela imediatamente foi atrás de um vizinho que tinha carro para levar o seu João ao hospital. Lembrando que onde eu moro é muito frio e estava nevando muito naquela madrugada. Era inverno, porém o vizinho levou o seu João ao hospital. Chegando lá, o médico era um médico muito antigo, um médico antigo da cidade, e ele era espírita. Ele estava de plantão naquela noite e conhecia a minha avó e o seu João. Logo, o seu João foi amarrado na cama, pois ele se debatia demais. Para a segurança dele, né? Ele foi amarrado para a segurança dele e dos demais ali no hospital. O médico então examinou e não encontrou nada de anormal nos exames dele. A pressão, estava tudo ok. Tudo normal. Ele se dirigiu à minha avó e disse: Dona Maria, isso não é para mim. A senhora sabe o que deve fazer, né? Ela acenou com a cabeça e disse que sim. E o médico continuou: Vou mantê-lo aqui em observação, até a senhora resolver o problema. Ela disse então que resolveria de uma forma ou de outra. Aí, amanheceu o dia, minha avó dirigiu-se à casa da mãe de santo dela, que aqui vou chamar de Dona Rosa. Os nomes estão todos trocados, ok? Dirigiu-se à casa da mãe de santo dela. Peraí, gente. Mateus, pega a roliça lá. Ela tá desgoelando de latir ali na frente. Não sei se vocês conseguem ouvir, mas eu tô lendo aqui, ela tá lá. Não sei se o Mateus tá me ouvindo também. Bom, vamos lá. Tá ouvindo, já foi pegar a roliça. Bom, então eu chamarei ela, a mãe de santo da minha avó aqui de Dona Rosa. Muito conhecida na região daqui de onde eu moro. Ela atendia muita gente, uma grande mãe de santo. Era em torno de 6:30 da manhã, minha avó ia chegando na casa e ia chegando na casa e terreiro da Dona Rosa, lembrando que tinha neve nesse dia, estava cobrindo o chão. E minha avó estava de chinelo de dedo e com sono, cansada. Dona Rosa avistou pela janela da cozinha a minha avó chegando. Abriu a porta, mandou que minha avó entrasse e perguntou: De onde você está vindo, filha? Do cemitério? E ela respondeu: Não, Dona Rosa, tô vindo de um lugar pior. Tô vindo do hospital. Dona Rosa era grande vidente. Firmou a mente sobre minha avó e disse: Foi o João, né? Sim, respondeu minha avó. E também continuou: Foi o Antônio que preparou o João para ele morrer, por uma vingança. E então minha avó... foi a Dona Rosa que continuou falando, né? Ela falou assim: Foi o Antônio que preparou o João para ele morrer, não foi? Por uma vingança. E aí minha avó concordou que acreditava que fosse isso sim, pois o seu João havia agredido o Antônio uma semana antes. Então a Dona Rosa foi ao terreiro que ficava ali no fundo de sua casa e pouco tempo depois voltou com 14 velas bicolores, 7 pretas com vermelha e 7 amarela com preta. Escreveu ali nas velas o nome de seu Antônio e disse: você vai aonde está o João, no hospital. E antes, um pouco do meio-dia, você convida o Exu que está com ele. Convide 7 vezes para ele te acompanhar. Pois o Antônio havia pago o Exu podre do cemitério para dar fim em seu João. Esse é o Exu encarregado de putrefar e se alimentar dos cadáveres ali depositados no Campo Santo. Minha avó tentou se recusar a ir, pois estava cansada, estava com frio, com sono e tal.
Dona Rosa disse assim, ó, você deve ir, porque se você não for, ele vai morrer. Morre hoje à meia-noite. O Exu vai levá-lo. Pois esta foi uma demanda muito bem feita. E quando convidar o Exu, a senhora irá direto para o cemitério. Vai lá nos fundos dele, acha uma sepultura velha, que não seja de criança, acende essas velas ao contrário e diz que o João não deve nada e que Antônio está arrependido e quer de volta a demanda. Assim ela... Tá, era para fazer isso. Sendo assim, a minha avó então fez isso, era umas 11h30. Acho que então minha avó fez isso. Aí era umas 11h30, ela se aproximou do seu João e convidou o Exu 7 vezes para acompanhá-la. Nesse momento, ela contava que sentiu um peso enorme e que representou que parecia que o seu corpo inchou. E assim foi ela para o cemitério. Quando deu conta de si, já estava na entrada do portão do cemitério. Ela então levou um tipo de empurrão para dentro. Seguiu conforme o explicado até o fundo dele, achou lá uma sepultura antiga, fez o ritual. Nessa hora ela sentiu a energia do Exu jogando ela para trás. Ela se machucou, inclusive, Ela, inclusive, se machucou em algumas capelas, pois o Exu começou a lançá-la contra os túmulos e as capelas. Queria ficar com ela lá dentro, ao invés dela sair. Ele queria ficar com ela lá dentro, ao invés dela sair para frente, ela ia indo cada vez mais para o fundo do cemitério. Foi quando ela engrossou com ele e disse: "Tá aqui o que é teu, receba e me libere, pois eu não te devo nada." Fez então uma reza de proteção e finalmente conseguiu sair. Foi direto ao hospital. Quando chegou lá, seu João acordou repentinamente daquele transe, porém um pouco revoltado devido à carga ser muito pesada. Mas ele melhorou, obteve alta médica e foi para casa. Minha avó voltou na casa da Dona Rosa, relatou isso tudo e a Dona Rosa disse: "Espere 7 dias e você vai ver o retorno para cima do Antônio." E assim ela fez. Mas deu 7 dias exatos. Antônio trabalhava com pedreiras, cortava pedras para fazer muros e construções e tal. Nesse dia ele estava dinamitando uma pedreira. Acendeu 2 bananas de dinamite em 2 locais diferentes, em furos nas pedras, correu e uma explodiu, a outra não. Antônio aguardou uns 5 minutos para verificar aquela que falhou. Quando ele levou a mão esquerda para puxar a dinamite, para ver a que falhou, é isso? Quando ele levou a mão esquerda, a dinamite explodiu na mão dele. Ele perdeu 3 dedos imediatamente. Levaram ele para o hospital, foi atendido, ficou sem 3 dedos da mão esquerda. Dias depois, a mão dele começou a apodrecer, em vida, e fedia muito. Fez vários tratamentos e nada adiantou. Ele conseguiu amenizar e curar a mão dele na mãe de santo dele. Resumindo, Ana, essa foi apenas uma das histórias que eu presenciei. Essa foi apenas uma das histórias que eu presenciei. O mal vai e volta. Essa é a lei do retorno. Eu hoje sou pai de santo, tenho terreiro, filhos de santo, uma casa de religião de matriz africana muito frequentada e uma das mais antigas da minha região. Resolvi contar esse relato, que foi apenas um de muitos que vivenciei, e em outra oportunidade mandarei alguns mais pesados para o seu canal. Aí esses vão para o proibidão. Agradeço se você contar em seu canal esta breve história. Muito obrigado, fica na paz. Um beijo para você, muito obrigada por compartilhar essa história com a gente. E olha lá. Né? Então, não dá certo.
Não dá certo, gente. Olha só cada coisa, gente. Eu falo, eu não entendo muito, eu fico escutando aí o que um explica, o que outro explica, uns falam do Exu, outro fala, e eu fico lá, falei, e faz, não faz? É Exu? É Egum? Quem que faz esse tipo de coisa? É encomendado? Eu não sei. Sei que tem várias histórias assim. E que uma hora a conta chega, né? O que é isso? Tá. Beleza, cadê você? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.